Olá, pessoal do Ser de Humanas, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo hoje já para trazer à tona o nosso tema da semana. Foi pedidos, tá? Eu botei aí uma pesquisa bacana no Instagram. Para quem não sabe o meu Instagram, eu vou passar aí para vocês, ok? E o pedido da semana, aliás, foram alguns, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Antiguidade, enfim. Mandar um beijo para todo mundo que participou, né, dessa enquete. E essa semana eu vou começar com a Primeira Guerra Mundial. Eu não aguento, Alessandro. Gente, já é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando gravar e ele tá fazendo isso, tá? Então tá. Primeira Guerra Mundial é o tema da semana. Eu espero que vocês gostem. Curte aí o canal e vamos junto com isso. Então, os antecedentes da Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial, na verdade, estão pautados muito na ocorrência do século XIX, ou seja, nas ocorrências do século XIX, né? Não foi uma ocorrência só. Então nós temos, dentre alguns fatores, a Segunda Revolução Industrial, tá? Os revanchismos, que foram relacionados a questões nacionalistas e também à própria Revolução, né? A corrida imperialista é um desses motivos. A partilha da África e da Ásia, tá bom? Que também é um fator importante de ser mencionado. E, na realidade, né, essa confluência de interesses das nações europeias e, por que não dizer, posteriormente, dos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma noção, na segunda metade do século XIX, Inglaterra, França, Rússia, né, Império Austro-Húngaro, que existia até então, a recém-formada Alemanha, todas essas nações eram potências importantíssimas na Europa e todas elas tinham interesses em comum, tá? Então, ao final do século XIX, ocorreu um período conhecido como Paz Armada, que na realidade foi um momento em que esses países, essas potências econômicas, ficaram sem ter conflitos de caráter internacional. Se havia um ou outro conflito, era conflito civil. Durante a Paz Armada, né, esses países começaram a fazer o quê? Desenvolver suas tecnologias bélicas, desenvolver suas tecnologias químicas, desenvolver suas indústrias e começaram a buscar, na realidade, locais de influência. É nesse momento que vai acontecer a Guerra Franco-Prussiana, né, que vai colocar aí a França numa posição desconfortável, porque vai perder um território importantíssimo, que é a Alsácia e Lorena, e isso vai dar à Alemanha esse suporte, porque a Alemanha vai ser a vencedora da Guerra Franco-Prussiana. Então, isso vai ficar entalado na garganta dos franceses. Os franceses vão ter aí um sentimento de revanche muito grande. Os ingleses, por sua vez, também vão ver na Alemanha um problema, não só a Alemanha, mas outros países também. E o problema justamente está pela busca de mercados consumidores, de matérias-primas, porque era uma corrida imperialista, uma corrida por dominação. A Rússia, por sua vez, também está querendo ali uma região importante, que é a região dos Balcãs. Então, assim, você vai ter dentro do mesmo caldeirão, você tem questões nacionalistas, nações de menor tamanho que foram dominadas, né, por nações maiores, como o caso do próprio Império Austro-Húngaro. Então, nós temos aí a Alemanha, que também vai ter esse sentimento pan-germânico, a Rússia, que vai desenvolver o sentimento pan-eslavo, tudo isso, assim, convergindo para nações eslavas, convergindo para nações germânicas, né? Então transformando esse sentimento nacionalista em algo extremo, tá? Nessa questão da autodeterminação. Eu até já falei do nacionalismo no sentido da autodeterminação, tá? Então esses países, eles estão envolvidos em uma série de processos internos que vão convergir para que a Primeira Guerra aconteça, né? Uma coisa que é importante chamar a atenção é que o Império Austro-Húngaro, que hoje não existe mais, né? Hoje nós temos a Áustria e a Hungria. Na verdade, a geopolítica da Primeira Guerra Mundial muda isso, né? Derruba essa hegemonia da Áustria-Hungria.
O Império Austro-Húngaro, por exemplo, vai tomar um território, que é o território da Bósnia, e esse território da Bósnia, né, cuja capital era Sarajevo, a Bósnia que tinha Sarajevo como capital, vai ser ali o palco do estopim da guerra. É justamente quando o arquiduque Franz Ferdinand, ou também aí aportuguesando, né, o Francisco Ferdinando, faz uma viagem para Sarajevo, é que ocorre aí um ativista sérvio, vai atirar e vai atentar contra a vida dele e da sua esposa, do Francisco Ferdinando e a esposa, e aí a guerra vai começar a despontar. Antes de falar sobre isso, eu preciso lembrar a vocês que durante ainda o final do século XIX e o início do século XX, houve a formação da chamada política de alianças. Então, de um lado, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, inicialmente, se formando como a Tríplice Aliança, ainda no século XIX, em segredo. E logo no início do século XX, por volta de 1904, nós temos Inglaterra, França e a Rússia formando aí a Tríplice Entente, tá? A Itália não fica muito tempo na Tríplice Aliança. Logo no início da guerra, a Itália já muda de lado, vai para o lado da Entente. A Itália que não tem uma participação tão enérgica na Primeira Grande Guerra, mas que foi para o outro lado nessa política de alianças com a esperança de conseguir territórios, né, de agregar territórios que não haviam sido dados aos italianos, perdão, não havia sido dado aos italianos após aí a derrota de Napoleão, enfim, após o Congresso de Viena, que definiu aí os rumos da Europa pós-Napoleão. Como eu havia falado sobre essas questões aí nacionalistas, né? O nacionalismo ele vai ser um ponto muito forte para a Primeira Guerra acontecer. Esse sentimento pan-eslavista, né? O pan-eslavismo que a Rússia vai levantar, né? A Sérvia também vai levantar, vai trazer à tona justamente questões de nações menores que querem se autoafirmar. E essas nações maiores, elas vão se aproveitar, vão se apropriar disso também, tá? Então, para falar sobre isso, eu devo chamar a atenção para o evento estopim da Primeira Grande Guerra. O evento estopim da Primeira Grande Guerra, eu devo lembrar que a Conferência de Viena já havia acontecido, né? Em 1915, já tinha mais ou menos desenhado o mapa político da Europa, o Congresso de Viena. Na verdade, a Conferência de Berlim também, né, o Congresso de Berlim também aconteceu em 1885, repartilhando a África inteirinha, né, a Alemanha exigindo a parte dela, também na África, tudo isso pautado com muita tensão, tá? Os países, era tudo muito tenso nessa época. Então, quando ocorreu, né, já no início do século XX, esse problema que foi esse assassinato, eu devo lembrar a vocês que os países já tinham as suas alianças. Então vamos entender o que é essa política de alianças. Na realidade, consiste no seguinte: os países envolvidos com essa aliança não eram assim amigos, parceiros e tudo mais. Não é essa a ideia. A ideia são menos rivais. Então, na política de alianças, a gente tem países que têm uma rivalidade menor uns com os outros, e aí eles entendem o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui na pauta essa aliança, e se algum de nós for atacado, a gente pode requerer aí o ataque, reivindicar que o outro país aí que esteja na aliança entre também nessa proteção. Então, nesse caso aí, dentre outras coisas, a política de aliança trazia essa ideia de proteção, né, ou de assumir mesmo à frente de um conflito caso o outro da aliança estivesse envolvido. E foi isso que aconteceu. No caso, a Sérvia, né, estava ali mais ou menos aliada com a Rússia, e quando ocorreu o atentado contra o herdeiro, né, do trono austro-húngaro na Bósnia, a Sérvia foi chamada pelo Império Austro-Húngaro a responder por isso. E a Sérvia não deu muita atenção a esse processo, né, a essa questão, e aí o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. A Sérvia, que estava aliada à Rússia,
que chama a Rússia e diz, ó, declararam guerra, né, contra a gente. Então a Rússia assume o papel, né, de proteção, nessa proteção entre aspas, né, assume o papel de tomar a frente da guerra e chama os parceiros da sua aliança. Por sua vez, o Império Austro-Húngaro também, que declarou guerra, vai entrar junto à Alemanha, e isso aí dá o início à Primeira Grande Guerra, que já era algo esperado até, né? Presidentes aí, historiadores também, presidentes da época, historiadores hoje em dia, eles falam sobre isso, né? Que era um conflito que iria existir, só não sabia quando, né? Então, na realidade, esse conflito acontece e começa o estopim desse conflito. O motivo teria sido a morte do então herdeiro do trono austro-húngaro. Uma coisa que é interessante são as fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial ela é marcada por 3 fases, e essas 3 fases vão ser trabalhadas já com vocês. Guerra iniciada, conflito aí à tona, e a primeira fase é chamada de Guerra de Movimentos. O nome já diz tudo. É o momento em que as tropas vão se movimentar, a Alemanha entrar na guerra com tudo. Ela vai aí em 2 frentes, na frente oriental e na frente ocidental. No caso da frente ocidental, atacando a França, que era a grande rival da Alemanha, que tinha a Alemanha, repito, né, engasgada, e na frente oriental contra a Rússia. Então, nesse momento, as tropas vão se movimentar, não vai ter assim aquele conflito direto. Que momento é esse, Rosângela? Entre 1914 e 1916. Vai haver conflito, é óbvio, né? Mas a Primeira Guerra, a Segunda também, mas a Primeira Guerra vai começando, como eu disse, aos poucos, né? Um começando, o outro entrando e assim vai. Então, nessa Primeira Guerra, que é a Guerra de Movimentos, é basicamente movimentação de tropa, né? Fronte de batalha, nesse sentido aí, a Alemanha contra os membros da Entente, e é assim que vai começando. A segunda fase, que é a fase assim, master da guerra, é chamada Guerra de Trincheiras, e a Guerra de Trincheiras, que é algo assim que até hoje nós entendemos como algo extremamente desumano, né? Porque a gente coloca assim a seguinte frase: é uma guerra onde está envolvido o sangue, né? A tormenta de uma trincheira, é uma guerra de tiroteio diário, né? Então é a tormenta de uma trincheira, que são buracos cavados no chão. Então você tem aí o tormento diário, as doenças que se propagavam na trincheira, milhares de pessoas envolvidas nelas, e as trincheiras eram tantas, né, que o cálculo exato, não há esse cálculo, mas há pessoas que afirmam que essa trincheira, se você juntasse todas, dava para dar uma volta ao mundo. Não sei se é exagero, mas enfim, isso aí é mais ou menos para vocês terem uma dimensão do tamanho e da quantidade de trincheiras que haviam. Essa guerra de trincheiras, ela matava muito também, não só pelos tiroteios, mas também pela doença, como eu repito, né? As doenças matavam terrivelmente, absurdamente as pessoas, eram todo tipo de doença, difteria, enfim, gripe, até mesmo os feridos não podiam sair das trincheiras. Uma das funções mais difíceis, que era a função de mensageiro, nem todo mundo queria assumir. Alguns nomes importantes aí que vão despontar na Segunda Guerra, como é o caso de Mussolini, do próprio Adolf Hitler, até engasgo para falar o nome desse desgraçado. Ai, desculpa. Enfim, o do Hitler e o Mussolini despontam na Primeira Guerra, não tanto quanto na Segunda, evidentemente, mas eles participam da Primeira, né? E o Hitler, por exemplo, foi mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que é interessante também chamar a atenção é que a Primeira Guerra Mundial é marcada pelo uso de tecnologia bélica de grande escala, como é o caso de tanques, como é o caso de aviões. Marca-se aí a figura do Barão Vermelho, que existiu de fato, foi um alemão que, segundo a história, ele teria morrido aos 26 anos, que tinha lá o seu uniforme, seu avião vermelho, e fazia várias e várias incursões e derrubou muitos inimigos, né? Então a gente tem aí o uso de submarinos, tá? Para chamar a atenção também nesse conflito, e o uso de armas químicas, o que é hoje, inclusive, proibido, né, pelo Conselho da ONU aí,
e o uso de armas químicas, e a mais famosa delas é o gás mostarda, que inclusive marca aí a história da guerra, porque atingiu aí o batalhão onde o Hitler estava lotado e retirou ele da guerra, né? O gás mostarda que queimou aí as mucosas do Hitler, e quando ele estava no hospital, dizem aí os historiadores que foi assinado aí o Tratado de Versalhes, né? Então, essa guerra ela é bastante marcante desse ponto de vista também, do uso das armas químicas. A terceira e última fase da guerra é a segunda fase de guerra de movimentos, onde há uma nova movimentação de tropas. A Alemanha começa a perder espaço, começa a recuar, né? Há batalhas aí que derruba realmente o poderio da Alemanha e também do Império Austro-Húngaro. E ela é marcada também, né, porque começa essa terceira e última fase por volta do ano de 1917. O que é marcante nessa terceira fase? A saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos. A Rússia sai da guerra em 17 por conta do seu processo interno, que era muito sério, que era a Revolução Russa, né? O Lenin, quando assume o poder junto aos bolcheviques, uma das promessas do Lenin foi retirar a Rússia da guerra, né? Aquele slogan, aquele tema que ele colocou lá, terra, pão e paz. Então, o uso da paz foi retirar a Rússia da guerra, a Rússia sai, entra os Estados Unidos, e aquela sensação, eu falo isso na sala, né? Imagina que você está lá jogando uma partida terrível de futebol, tem, sei lá, prorrogação, tem um monte de coisa, e aí pega um time novinho e coloca para substituir. Fica lá o time velho do outro lado e um time novinho, bem alimentado, bonitinho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Anos de guerra se passaram, soldados mortos, doentes, famintos, enfim, frio, calor, terríveis condições aí para essas pessoas. E aí vem os Estados Unidos bem alimentados, né? Vem os Estados Unidos aí bem equipados. E aí os caras chegam e, na realidade, vêm com força total e ajudam realmente a concluir essa guerra, a vencer essa guerra para o lado da Entente, né? O que é, assim, de fundamental importância para o lado da Entente. A guerra tem fim em 1918, tá? Nessa época, o presidente Wilson dos Estados Unidos tenta usar aí 14 pontos de paz, 14 pontos de paz esses que não foram aceitos, tá? Nesse momento os países queriam realmente pegar a Alemanha de jeito, e aí fazem o Tratado de Versalhes, porque a ideia era realmente, né, colocar a Alemanha contra a parede. Então coloca a Alemanha como a principal responsável da guerra, faz com que a Alemanha tenha que assinar, a Alemanha que tem que assinar o acordo com uma rendição incondicional, tá? Então a Alemanha precisa assinar isso. Essa rendição incondicional, na verdade, faz com que a Alemanha pague os prejuízos da guerra, com que a Alemanha não possa ter exército, com que a Alemanha não possa ter nenhum tipo de indústria bélica, tá? Então tudo isso faz com que lá na frente surja aí um sentimento de revanche dos alemães, assim. E aí vai dar início lá, depois num próximo processo, que vai ser essa ideia do: olha, não foi só a gente não é só culpado, somos uma grande nação e vocês não podem tratar a gente desse jeito. E aí começa aquele período que nós chamamos de desenvolvimento dos fascismos, né? Como o Erich Hobsbawm, o historiador, costumava falar. Então, o final da guerra representa aí uma derrocada para a Alemanha, representa também, por sua vez, como é que eu posso dizer, uma ascensão dos Estados Unidos como a grande potência, né? A Inglaterra perde esse posto, de certa forma, como a grande potência bélica. Então, os Estados Unidos vêm nessa ascensão, ganha esse espaço como aquele que ajudou a definir a guerra, como aquele que colocou aí o ponto final no conflito, e também como o grande credor, né? Estados Unidos consegue isso tudo porque foi estratégico, de certa maneira, né? A guerra ficou concentrada na Europa. Os países da Europa foi que passaram, né, por essa grande guerra. Os Estados Unidos do outro lado do oceano, né, só entra no final quando é atacado pelos alemães, tá?
e porque os Estados Unidos passou durante boa parte do período da guerra fornecendo insumos, produtos, medicamentos, enfim, alimentos, famoso enlatado, né, que surge também nesse período. Então, os Estados Unidos ficou numa posição, de certa maneira, confortável, e quando entrou na guerra, entrou para definir. Então, quando a gente coloca isso em pauta, né, a gente percebe que o país teve aí se houve um vencedor, esse vencedor foi os Estados Unidos. O Brasil, muita gente pergunta assim, professora, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Eu não gosto de desqualificar o Brasil em nenhum dos eventos históricos. Vocês que conhecem o meu trabalho sabem o quanto eu gosto da história do Brasil. E sim, o Brasil participou da Primeira Guerra, tratando pessoas, basicamente, né, mandou muito força de ajuda humanitária, o que é bastante importante num contexto de conflito. Então, mandou essa ajuda humanitária, levou pessoas para cuidar, né, de feridos, enfim, de doentes na guerra, e foi uma participação, apesar de ser uma participação muito tímida, foi uma participação importante para a monta do evento, né, para o tamanho do evento, ok? Então, eu penso que a Primeira Grande Guerra ela vai deixar marcas terríveis, e o período entre guerra vai desenvolver essas marcas, vai aumentar bastante essas marcas, né? E vai culminar com a Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então esse é um outro tema, eu ainda vou ter que tratar do período entre guerras, e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado um pouco aí a esclarecer, a elucidar algumas coisas para vocês, tá bom? Um grande beijo, deixa o seu like, segue o canal e divulga pra gente, pro nosso canal crescer cada vez mais. Beijos, seres de humanas!